paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Quero trazer uma palavra chamada Isto é realmente de Deus? Amados, aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas nem todas é discernido. Muitas vezes é mal interpretado. As coisas de Deus, elas ultrapassam o nosso entendimento. E quando estamos no Espírito, podemos discernir. Assim como Moisés fez um sinal com a serpente, aonde a sua vara virou uma serpente. Mas os magos fizeram igual. Embora a serpente de Moisés prevaleceu, podemos ver que, muitas vezes, existe o genuíno e o falso. Não é porque existe o falso que não existe o verdadeiro. Aquele que é espiritual saberá separar a palha do trigo. É muito importante nós estarmos no Espírito e discernirmos no Espírito. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Mas se existe o falso, também existe o verdadeiro. Não podemos descartar tudo aquilo que é espiritual, porque vai além da nossa razão humana. Não podemos ter preconceito. E também não podemos ser descuidados, nos entregando ao espírito do erro. Por isso, a moderação vem de Deus. A Bíblia diz, em Provérbios 20, versículo 25, que é uma armadilha dizer precipitadamente, é santo, e depois refletir. Muitas pessoas, tudo é de Deus, todo mundo é ungido de Deus, toda profetada, revelamento é Deus. Ele é muito crédulo, ele aceita tudo como vindo de Deus. Qualquer coisa que não tenha explicação, qualquer mover, ele já atribui a Deus. Ele é muito ingênuo. A Bíblia diz que nós temos que ser mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. Não podemos atribuir tudo que acontece como vindo de Deus. Mas, por outro lado, também não podemos ser aqueles que ficam esperando, porque o diabo tem os seus office boy. Quando algum avivamento começa numa igreja que está buscando a Deus com sinceridade, com simplicidade, se arrependendo, qualquer igreja, amados, que o avivamento brotar nela, logo será chamada de herege, nova era, será chamado de Beelzebul. Jesus havia avisado. O diabo, ele fica esperando um avivamento numa igreja para atacar essa igreja. E aqueles que estão atacando não sabem que estão sendo instrumentos do diabo, nem imaginam. É muito perigoso, amados, julgarmos segundo a carne aquilo que pode ser realmente o Espírito de Deus. Porque o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Em Atos capítulo 2, versículo 13, eles zombaram daqueles que estavam cheios do Espírito Santo na descida de Pentecostes e disseram, eles estão bêbados. Veja, ali era uma manifestação genuína do Espírito Santo. Mas aquilo fugia ao comum. Então eles logo taxaram que eles estavam bêbados. Como é um bêbado? Fala alto, se move, corre, grita. Quem sabe aquilo ali foi uma efusão. Porque existe o trabalhar do Espírito dentro da pessoa e a reação da pessoa por fora. Tem pessoa quando a unção vem, ela chora. Tem outra que grita, dá risada, chora, sai correndo, dança, rodopia, não importa. Isso tem a ver com a reação da pessoa, não com o Espírito em si. O Espírito toca no interior. E alegria é bom remédio. Amados, a alegria do Senhor é a nossa força. Muitos batem palma, o Salmo 47 diz, batam palmas, outros pulam, dançam. Aquela que repreendeu Davi, que estava pulando e dançando diante da arca, ela ficou estéril, porque ele estava pulando com todas as forças diante do Senhor. Muitas pessoas, às vezes, quando a unção vem, se jogam no chão, choram, colocam o seu rosto no pó e ficam ali caídas, e aí já diz, é o diabo, é nova era. Temos que tomar cuidado. Pelo fruto conheceremos. Depois desse movimento da unção, as pessoas estão lendo mais a Bíblia, estão mais apegados no Senhor, estão renunciando ao mundanismo, ao pecado, estão amando os perdidos, evangelizando, estão com mais santidade, temor do Senhor. Veja, pelo fruto nós vamos conhecer isto aí. Então nem todo mover ele é diabólico e nem todo mover é de Deus. E às vezes mesmo no meio do mover de Deus, o diabo se infiltra através dos carnais, dos consertados, para querer causar arruaça e desacreditar naquilo que é de Deus.
Assim como Ananias e Safira entraram no meio para atrapalhar aquilo que estava acontecendo na igreja primitiva e desacreditar e morreram, assim muitas vezes no meio do mover existem pessoas que vão ali com falsas profecias, com escândalos, para querer quebrar aquele mover que Deus está gerando. Eles disseram que eles estavam bêbados, mas Pedro disse: olha, é cedo ainda, é de manhã, eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. Amados, como nós precisamos tomar cuidado antes de abrir nossa boca, porque ali Deus estava levantando algo genuinamente de Deus e estava começando a ser combatido como algo louco, como algo absurdo, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isto. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,20, não desprezem as profecias. Nós não podemos ser ingênuos e de ficar sendo movidos por profecias e profetadas, profetas que ficam até decidindo o casamento, placa do carro, umas coisas doidas. Mas por outro lado, não podemos agora, porque existem as profetadas, que vamos cortar tudo que é profecia na igreja, cortar tudo aquilo que é espiritual e dizer, não, aqui é só a palavra, só a palavra. Ei, mas é a palavra e o Espírito. Não, aqui é só a palavra, é só a mente. Irmãos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, sim, mas também todo o coração. Então tem emoção também, tem razão também, tem espírito, tem choro, tem lágrimas, não tem problema. E as pessoas que muitas vezes são ali tentando engessar o Espírito Santo. Aqui eles não desprezem as profecias. Aí alguns vão dizer, sim, mas 1 Coríntios 14:40 diz, sejam feitos com decência, tudo com ordem e com decência. Se você ler esse texto, 1 Coríntios 14, muitos que citam esse texto são igrejas tradicionais que proíbem orar em línguas, que proíbem profecias, cura divina, expulsação de demônios, e citam esse texto, tudo com ordem e com decência. Mas nesse texto, se você ler, está falando com ordem e com decência, sabe o que é? Um pode profetizar depois do outro ter interpretação. Um pode orar em línguas e ter profecia depois do outro. Veja que coisa tremenda. Ordem e decência significa que os dons devem ser liberados um após o outro e todos terão oportunidade. Que coisa tremenda, hein, meus irmãos? Então a Bíblia diz em 1 Coríntios 14:39, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíba que se fale em línguas. Tá vendo? Tem igreja que proíbe falar em línguas, que isso já passou, que isso é meninice, que isso é coisa do diabo. Existem línguas falsas, mas existem línguas verdadeiras. Então precisamos da moderação e discernimento do Espírito, né, meus amados? Então, muitas vezes, as pessoas dizem, não, isso tem que ser bíblico. Para que eu aceite tem que ser bíblico. Mas é a multiforme sabedoria de Deus. Muitas vezes ele se manifesta de forma diferente de acordo com cada igreja. Mas precisamos tomar cuidado para não taxar de algo sendo diabólico já precipitadamente. Ou entrar num mover estranho aí, antibíblico. Vamos tomar cuidado, vamos com cuidado. Tira o pó da sua sandália, pisa devagar que você pode estar no terreno santo. Então, se tudo que é bíblico é o que vale, a Bíblia diz, amados, no livro de Isaías, capítulo 20, versículo 3 e 4, que o povo não estava ouvindo a Deus. E eles iriam para o cativeiro como escravos. Então Deus falou assim, Isaías, como sinal, como profecia, você vai ficar 3 anos e meio pelado, mostrando as suas nádegas, andando no meio da cidade, dizendo para eles que eles, se não se arrependerem, eles irão para o cativeiro e lá eles vão ficar assim. E foi o que aconteceu, exatamente. Eles foram presos depois pelo rei da Síria, né? Então veja que isto está na Bíblia. Mas não podemos implantar isso agora, amém? Não é porque está na Bíblia que você vai implantar. Só fale o que está na Bíblia. Ei, meus irmãos, não é porque está na Bíblia que você vai implantar isto. A Bíblia diz em Marcos 8:23 que Jesus pegou um cego, tirou ele fora da aldeia e cuspiu nos olhos dele. Agora vamos fazer uma fila de pessoas que está na Bíblia, Marcos 8:23, em cima desse versículo vamos criar uma doutrina e ficar cuspindo nos olhos de todo mundo. Não, meu irmão. Mas veja que não é só porque é bíblico que vai se aplicar em toda situação e criar uma regra. Em João 9:11, Jesus cuspiu na terra, fez um lodo e passou no olho do cego. Agora vamos fazer o culto do lodo com cuspe? Não, meus irmãos, não é assim. Então, para aqueles que dizem que tudo é o Espírito, tome cuidado.
O Espírito Santo não vai dar para a pessoa uma unção de cachorro para ficar latindo, uma unção de lobo para ficar uivando, uma unção do macaco. Deus não está nisso, irmãos. Isso aí não é o Espírito Santo. Mas também não podemos dizer agora que todo mover que foge do raciocínio lógico é do diabo. Cuidado, irmãos. Cuidado, hein? Moderação. Que Deus não faz a pessoa ficar latindo que nem um cachorro andando em 4 patas. Cacarejando que nem um galo. Deus não tem a unção do galo, a unção que vai fazer você virar um animal. Mas como que eles estavam lá em Pentecostes? Pareciam como bêbados. E se eles estavam dando risadas? E daí? Essa é a expressão da própria pessoa. Não é que Deus fez ela dar risada. Deus está curando ela por dentro. De repente ela sente um alívio e ela ri. Agora, pode ser de Deus ou pode não ser. Nem toda risada é de Deus e nem toda risada é do diabo. Vamos tomar cuidado. Porque nós vemos que na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, houve manifestações que fogem à razão. E essas pessoas não estavam endemoniadas. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, que João, quando viu a glória de Deus, caiu na unção. A glória veio tão forte, ele ficou com medo, começou a tremer, caiu na unção e Deus falou com ele. Teve visão celestial. Você acha que João estava na carne, endemoniado, que essa foi uma manifestação diabólica do erro, ou foi uma manifestação do Espírito da glória de Deus? Veja bem. João, aquele que ficou debaixo da cruz, quando todos fugiram, que amava Jesus, a ponto de pôr a cabeça dele no peito. Você acha que ele foi enganado aqui, quando escreveu o Apocalipse, e viu a glória de Deus, e não conseguiu ficar em pé? João não conseguiu ficar em pé. Paulo também não conseguiu ficar em pé. Se você fala que cair na unção é coisa do diabo, todo cair na unção é coisa do diabo, porque tem muita meninice, muita coisa manipulada, sugestão da mente, empurra, cai, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas existe arrebatamento de sentidos. Existe cair na unção, sim. Existe ficar por horas e horas e horas tendo visões celestiais, porque isso é bíblico, meus irmãos. Se você não crê nisso, você está com uma Bíblia escrita, o Novo Testamento, mais da metade foi escrito por um homem que caiu na unção e teve visões celestiais, por mais de uma vez. Eu falei de João, agora estou falando de Paulo. Você sabe que as 3 principais pessoas que nós podemos citar no Novo Testamento, Pedro, Paulo e João, todos os 3 tiveram arrebatamento nos sentidos, todos os 3 caíram na unção e todos os 3 tiveram visões celestiais, enquanto buscavam a Deus. Paulo nem estava buscando a Deus ainda, né? Então aqui em Apocalipse que eu li para você, capítulo 1, versículo 17. Nós vemos, amados, que em Ezequiel 1:28, Ezequiel não estava endemoniado, é um livro inspirado. Ele, quando ouviu a glória de Deus tão grande, ele caiu na unção. Ele ficou ali com o seu rosto no pó, sem força, e Deus se levantou e falou com ele. Vemos também, amados, que Daniel não era um homem demoniado. Daniel era um homem que buscava a Deus com sinceridade. É um exemplo de oração para nós. Vamos ler o que diz em Daniel, capítulo 10, versículo 8 em diante. Fiquei, pois, eu só e vi essa grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo ouvi uma voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Está vendo? Houve um arrebatamento aqui. Houve, irmãos, não foi algo natural, foi algo espiritual. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, estás atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, estava eu tremendo. Então ele estava chacoalhando, ele estava tremendo, ele estava ali, cheio da glória de Deus. Ah, mas isso é o Antigo Testamento. Mas eu citei no Novo também, amados. Eu citei. Adão, em Gênesis 2:21, Deus o fez cair num sono e dali tirou a sua costela e fez a sua esposa. Então veja que Deus muitas vezes faz cura na alma das pessoas, nas memórias, quando a pessoa cai ali na unção, não cai endemoniado, mas ela cai na unção, tem um arrebatamento de sentidos. Isto é bíblico, isso está na palavra do Senhor. Muitas vezes Deus cura as pessoas assim. Ele é o grande médico, né? Pedro, em Atos 10:10, quando ele estava ali em jejum, não foi de fome que ele desmaiou, não. Ele teve um arrebatamento de sentidos e teve visões. Então Pedro era um homem que buscava a Deus com sinceridade. Atos 10:10.
E Paulo, além de que eu citei lá em Atos 9, né, versículo 3 e 4, que ele teve uma visão e caiu por terra e Deus falou com ele, nós vemos também outra vez que aconteceu lá em Coríntios, que ele foi arrebatado do terceiro céu. E para ser arrebatado do terceiro céu, o corpo não está em pé, né, meus irmãos? A Bíblia diz, segundo a Crônicas 5,14, que os sacerdotes nem podiam ficar em pé por causa da nuvem. A nuvem era muito espessa, então eles não podiam ficar em pé, mas a glória era tão grande que eles estavam ali numa atmosfera gloriosa. Amém? Então, até mesmo os ímpios, irmãos, caíram na unção. Em João 18,6, quando os homens eram prender Jesus, que ele foi vendido pelas moedas de prata lá para Judas, e ali João 18,6, e quando Jesus falou, sou eu, ele falou, eu sou, né? Yahweh, Jeová, quando ele falou, eu sou, o nome dele, né? Aquelas pessoas caíram na unção por terra, caíram por terra. Eu quero ler um texto interessante que eu achei aqui na internet, muito legal, amados. Olha só, não há limites para sermos tocados ou sair da presença de Deus. Quando o Espírito Santo está agindo sobre as nossas vidas, Saul ficou nu por terra profetizando toda uma noite, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. 1 Samuel capítulo 19, versículo 20 a 24. E as pessoas que ficam tremendo, chorando, ou sorrindo, ou correndo, é bíblico? A resposta para aqueles que ficam tremendo o corpo, eu citei ali em Daniel 10:11, que quando Deus falou com ele, ele caiu na unção e depois levantou tremendo. Vamos citar alguns avivamentos onde ocorreram. Carl Brumback, no livro Que Quer Isso Dizer, de Orlando Boyer, 1960, diz: como os críticos gostam de descrever os acontecimentos nos cultos pentecostais, como se regozijam de se referir à maneira de eles tremerem, clamarem, dançarem, caírem. Então, dirigindo-se ao interessado, pergunto seriamente: isso tem alguma coisa em comum com o relato calmo e solene das Escrituras? O interessado, se for um verdadeiro estudante das Escrituras, poderá retrucar: a qual relato calmo e solene das Escrituras se refere? Ao relato do Pentecostes, quando as manifestações extraordinárias e barulhentas levaram os zombadores a dizerem: estão embriagados? Ou referem-se à história da cura do coxo, que deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar, e entrou no templo andando, saltando, louvando a Deus? Ao relato de Atos 4, onde os discípulos levantaram unanimemente a voz a Saulo, que caiu sobre o poder de Deus. Então nós temos aí o Novo Testamento escrito mais da metade por um homem que caiu sobre o poder de Deus. Se você não crê no poder de Deus, você tem na tua Bíblia, na tua mão aí, cartas que foram escritas por um homem que caiu no poder de Deus mais de uma vez. Ao regozijo e louvor a Deus em alta voz, da multidão na entrada triunfal, o qual o Senhor Jesus apoiou, dizendo: declaro que se estes se calarem, as pedras clamarão. O livro Fogo do Reavivamento, de Wesley Dewey, editora Candeia, página 53, afirma que enquanto John Wesley pregava, inúmeras pessoas caíam ao chão como se atingidas por um raio. George Whitefield, companheiro de Wesley, diz que quando pregou em Edimburgo, em junho de 1742, durante 1h30, houve tanto choro, tanta aflição, manifestada de várias formas, que ficava impossível descrever. O povo parecia estar sendo atingido a centenas. As pessoas eram carregadas e levadas até as suas casas como soldados feridos num campo de batalha. Sua agonia e gritos eram profundamente comoventes. Página 58. Ele acrescenta o que aconteceu no dia 3 de outubro, numa reunião que começou às 8h30 da manhã e terminou 8h30 da noite. Vi 10.000 pessoas afetadas num instante, algumas com alegria, outras com choro, algumas desmaiando nos braços de amigos. Página 59. Um outro avivamento aconteceu nos dias de Finney, Charles Finney. Legal, né? Charles Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon. Onde ele pregava, as pessoas caíam sobre o poder de Deus. Diz que, enquanto Finney pregava, a congregação começou a cair de seus assentos e caiu em todas as direções pedindo misericórdia. Página 87.
Algumas pessoas desmaiavam sobre a convicção nos cultos da igreja e outras mais tarde em suas casas. Páginas 90. A biografia de Finney falam deste mover de Deus que derrubava as pessoas no chão. No avivamento de Cane Ridge, em 1801, nos Estados Unidos, um pastor presbiteriano relata: "O que vi foi para mim novo e realmente extraordinário. Muitas e muitas pessoas caíram no chão, como homens mortos na batalha, e continuavam neste estado durante horas a fio, no estado aparentemente sem respiração e inerte, às vezes reavivando-se por alguns momentos e exibindo sintomas de vida através de um profundo gemido ou de um grito penetrante e agudo." Página 31. Devemos tomar muito cuidado com o que pensamos ou falamos dessas manifestações do poder de Deus, pois muitos atribuem isto a quem é mentiroso e enganador, a Satanás e não a Deus. Então, amados, não podemos dizer que todo o mover é de Deus. Não, Deus não vai dar um mover para alguém ficar latindo que nem cachorro. Mas, por outro lado, cuidado para não atribuir tudo que você não entende, tudo que vai além da mente, tudo que é espiritual ao espírito do erro. O diabo fica esperando uma igreja avivar. E quando começa a acontecer curas, é curanderismo, é autossugestão. Tem profecia? É mentira. As pessoas são arrebatadas? Isso aí é coisa do diabo. Então as pessoas falam e é o diabo atacando aquela igreja que está avivando, entendeu? Frase de Wesley: Satanás igualmente imitava essa obra de Deus para desacreditar toda a obra. No início foi sem dúvida inteiramente de Deus. A sombra não desacredita a substância, nem o diamante falso deprecia o verdadeiro. E isto em 1759. E Mateus 12:31 diz: Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Pastor, mas eles ficam girando e alguém segura eles. Deixa. Veja o fruto. Estão se arrependendo, estão se convertendo, estão se voltando a Cristo. Deixa eles rodar, deixa eles pular, deixa eles dançar. O que importa é que o fruto que importa. Estão se arrependendo, estão se voltando à palavra, estão se convertendo. Então não se meta. Não vá dizer que é do diabo precipitadamente. Conclusão. Portanto, tudo na Bíblia e também em grandes avivamentos, depois da era apostólica, o Espírito Santo promoveu manifestações desse tipo que estudamos hoje. Portanto, ele só precisa que você abra o seu coração para receber de Deus toda a unção que está disponível para nós nos dias de hoje. Procure o batismo com o Espírito Santo e seja cheio dele, pois o Senhor o enviou para nos ajudar. Não rejeite aquilo que Deus preparou para a sua vida por meras concepções tradicionalistas dos homens. Amados, não podemos ser ingênuos e nos abrir a qualquer mover e sermos entregues ao espírito do erro, fanatismo. Por outro lado, não podemos engessar os nossos sentimentos, tendo apenas o racional. É errado, amados, deixarmos de lado o racional, a meditação na palavra e partirmos só por emocional e substituirmos a palavra por emocionalismo, por meninice. É errado ir para o emocional. Mas por outro lado também é errado ficar só no racional e não liberar um choro, não liberar a emoção, a dança, não liberar que as pessoas se joguem no chão se for preciso, não liberar que as pessoas corram, rodem, deixem à vontade. Cada pessoa tem uma maneira de se expressar. Algumas, quando são tocadas pela unção de Deus, elas pulam e saem correndo. Outras choram e se ajoelham. Isto é de cada um, é a resposta de cada um, o jeitinho de cada um. Precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, não ao Espírito do erro. Agora não podemos, por outro lado, ficarmos apenas no racional, excluindo todo o emocional. Tem gente que diz que todo o emocionalismo é do diabo. Não, amarás o teu Deus de todo o coração, todo o entendimento. Veja, irmãos, precisamos dar ao Senhor as nossas emoções também. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.